Bom, pessoal, então, na videoaula de hoje, eu vou dar uma passada na parte de orientação a objetos, mas já no contexto do sistema do e-commerce, né? Já no contexto daquela arquitetura de desenvolvimento, onde a gente separa a parte de administração da parte de site. Bom, a primeira coisa aqui que eu vou mostrar vai ser um aparato geral da estrutura de diretórios, né? Então, eu vou pegar um projeto de exemplo aqui, o projeto e-commerce. Ele vai ser dividido basicamente em três pastas: a pasta de administração, que é a admin, a class e a site. Então, basicamente, aqui o que acontece é que a parte de gerenciamento de conteúdo fica na pasta admin, a parte visual que o usuário final vai enxergar fica na pasta site, e todas as classes que eu for desenvolver ou utilizar no meu sistema fica na pasta class. Bem, então nessa videoaula a gente vai trabalhar basicamente a construção de telas da parte de administração dentro do admin. Vale ressaltar aqui que eu sempre vou começar pela classe, né? Para montar os atributos, montar a parte aí do inserir, do alterar, de todo o processo que eu tenho que fazer. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar a tabela de marca, que tem basicamente os mesmos atributos de categoria, né? Então são os atributos código e nome, e vou trabalhar em cima deles. Então, eu vou fazer o desenvolvimento das telas e vou explicando o funcionamento de cada uma das transações. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer sempre, já que eu estou começando o CRUD, aquela ideia do CRUD, né? Ler, né? Alterar, excluir e criar, né? Inserir um registro. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui sempre é criar a classe. Então, vou criar a classe. O nome da minha classe vai ser marca. Sempre ponto .class na nossa convenção, né? Marca.class.php. Carregando ainda. Vamos lá. Buenas. Então esse meu marca.class.php, ele vai ter a minha classe marca e vai ter meus atributos. Private código, private nome. Bom, o resto da estrutura, onde nós temos construtor, get, set, a parte dos atributos de banco de dados e de tabela, eu vou pegar o modelo, né, para economizar tempo aqui, eu vou pegar o modelo da nossa classe que já está pronta, que é a classe de categoria. Essa parte aqui eu vou copiar daqui. Claro que alguma coisa vai ter que se mudar. Pouco, né? Mas vai ter que se mudar nesse caso específico para a marca. O processo é bem mais tranquilo, já que ela é bem semelhante à categoria. A gente vai pegar e vamos explicar cada uma das funcionalidades. Eu vou copiar aqui o código. O que eu vou precisar mudar aqui, mas vou explicando tudo, né? A, a nossa variável BD é a variável que vai guardar a conexão com o banco. Então, o objetivo aqui é o seguinte: sempre que eu der um new na minha classe, já conecto com o banco. E a tabela, por uma questão apenas aí de facilitar a manutenção do código, né? Ele vai guardar a tabela que essa minha classe está representando. Então, a minha primeira modificação é justamente essa. Onde eu tinha a minha tabela de categoria, eu passo a ter a minha tabela marca. Então, todas as operações do banco vão ser feitas em cima de marca. Tem o destrutor também da classe, que vai dar um unset na variável BD. O get e o set, por enquanto, estão padrão. Eu não tenho feito nenhum tratamento aqui ainda. E aí eu tenho meus métodos de inserir, listar e excluir. Por enquanto são esses três. Então, primeiramente, o que eu vou mostrar é as telas para contemplar justamente essas operações. Inserir, listar e excluir para a marca. Bom, então,
que eu vou fazer primeiro para contemplar isso aí é o seguinte. Vou rodar index aqui da minha parte da minha tela de administração. Por enquanto eu tenho só categoria aqui, né? Então, vou começar a fazer tudo que eu fiz, tudo que tem para categoria eu vou fazer para a marca, ou seja, vou fazer todas as operações disponíveis aí. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou criar um linkzinho lá. Vou lá na minha interna. Criar um novo item na minha lista aqui. Vou chamar isso aqui de marca. Pronto, já criei meu link. Pronto. Agora eu vou criar a minha tela de listagem. Vou fazer ela também baseada na categoria, né, para não ter que replicar o código todo de novo. Mas eu vou criar aqui então. Botão direito, new, PHP Web Page, vai ser marca. Eu colei aqui o código que é igualzinho de categoria. Mas agora a gente vai dar uma olhada e eu vou explicar cada uma dessas linhas. Né? Então, vou incluir o cabeçalho, que por enquanto tem informação só da imagem e o bem-vindo lá. Vou trocar a classe para marca, porque agora eu quero trabalhar com marca. E aqui já vai ter a questão da pesquisa. Né? Então, essa tela já vai fazendo a pesquisa junto. Que seria o seguinte: se for setar. Aí vamos. Aqui, por exemplo, se for setada a variável pesquisa, que é do formulário que a gente vai ver abaixo, né, eu vou completar o meu listar com a cláusula where relacionada à pesquisa. É o complemento aquele, mas isso a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, o que eu tenho que mudar aqui, né, eu teria que mudar nesse caso, seria o objeto, para objeto marca, né, só para ficar com uma variável com nome relevante, né, e aqui onde eu tinha categoria eu boto marca também. Cara, aqui tá o Ctrl C, Ctrl V, né? Mas a estrutura é que nos interessa. Né? Vamos ver como é que ela vai se comportar dentro da página. Aqui. Onde eu tinha categoria, eu vou passar a ter marca. Vai sair, vai aparecer bonitinho. Vamos ver o comportamento disso aqui. Esqueci de importar lá em marca. Eu esqueci de incluir a classe BD, claro, senão ele não vai enxergar. Então vamos lá. A classe que faz a conexão com o banco. Né? Opa, olha o Ctrl C, Ctrl V aí. Ó. Classe categoria não localizada. Na linha 59. Ih, então eu não troquei alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha no erro aqui já para ir aprendendo. Na linha 17. Vamos ver aqui o que está acontecendo então. Aparentemente está tudo tranquilo. Né?
É aqui que eu esqueci. Aqui eu tive que ter trocado para marca também, né? Aquela história do cara não trocar em tudo que é lugar, né? Mas é. Aqui é a classe. Né? Então, a classe aqui tem que ser marca. Possivelmente é isso aí, né? Não tem outro problema. Né? A questão do cara esquecer na hora de trocar. Por isso que tem que sempre dar aquela revisada no código. Mas tá aqui. Tenho todas as marcas agora. Então como é que vai funcionar esse processo então? Quando eu carrego a minha página, ele vai, num primeiro momento, não vai ser o post. Então o meu complemento aqui vai ser vazio. Ele vai chamar o listar passando vazio. Então ele vai trazer todos os elementos, um array com todos os objetos da minha, da minha tabela, né? Todos os registros da minha tabela convertidos para objetos. Então vai ser um array de objetos do tipo marca. Então aí ele faz o listar, traz todo mundo. Se for diferente de nulo, ou seja, se tiver algum registro, ele faz um for each, popula a tabelinha, senão ele dá uma mensagem de que não tem nenhum registro encontrado. Isso aí, então, é a lista simples. Aqui eu adicionei também um formulário. Esse formulário que está aqui, ele vai servir para pesquisa. Então, esse formulário, basicamente, eu tenho um botãozinho e um texto chamado pesquisa. A moral da história aqui é a seguinte, né? Eu vou escrever alguma coisa, clico em pesquisar, e ele vê na tabela de, de marca, no caso, né, se existe algum registro com aquele critério de pesquisa e me retorna na tela. Vamos fazer um teste então. Vamos ver se tem LG. Tá aí, ó, só um. Vamos ver se tem legal. Nenhum registro encontrado. Se eu pesquisar por nada, ele traz tudo. O que é importante aqui então? É o filtro. Aqui é a questão do filtro, né? Então é bem simples o filtro, é um formulário, né, ali bem pequenininho que eu preencho e no início da minha página ele vai verificar se esse formulário foi preenchido, ou seja, se tem post, né? Vai ser feito de várias maneiras essa verificação. Mas se tiver post da pesquisa, é sinal de que veio do formulário. Aí ele monta o post e monta a cláusula where. Vamos ver como é que fica essa cláusula where, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma técnica aqui, um recurso bem interessante para verificar a cláusula where. Eu vou forçar um erro primeiro, aí vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Vamos supor que eu errei aqui. Erro bem comum. Vem aqui e esquece o E. Where. Where. Então aqui, quando eu rodar a página de novo, enviar os dados. Deu pau, né? Erro de sintaxe perto de nome, né? É o que diz o problema. Aqui ele está me dando qual é o SQL, mas vamos supor que eu não atinasse isso aqui. Né? Isso acontece bastante, eu não leio direito. Aqui pode acontecer várias coisas, não está retornando adequadamente, enfim, pode dar uma série de problemas. Então aqui nesse caso, o erro até estaria aqui direto na cara. Mas se eu quisesse ter certeza do que está acontecendo, eu poderia fazer o seguinte. Eu vou lá na minha classe correspondente, no caso aqui marca, no meu método listar, não sei o que está acontecendo com o meu erro. Eu venho aqui, dou um eco no meu SQL. Olha o que vai acontecer aqui agora. Primeira coisa, antes mesmo do erro, para ficar melhor, daria para fazer o seguinte. Aqui, colocar um BR aqui, uma coisa. A gente não usa, né, eco nas classes, mas para fins de depuração, pode-se usar. Olha lá. E coloca, e coloca aqui o SQL. Bom, olhei o SQL e mesmo assim não atinei que erro é. Copio ele, abro o PG admin. E
e lá eu testo. E lá o erro vai ser preciso. Quer dizer, aqui é PHP. Então, se eu tenho um erro no meu comando SQL, o melhor lugar para mim ver o que está acontecendo de errado é executando direto no banco. Que é o que eu vou fazer nesse caso. Vou fazer agora isso aí. Ó, venho aqui, fico no SQL, né? Colo ele e mando executar. Me trouxe o errinho e ele aponta onde é que está o erro aqui, ó. Dava para ler no inglês lá, né? Esse tipo de erro até que ficou claro, ó. Mas o que está faltando é o Ezinho. Mas pode acontecer de não dar erro, pode acontecer de não vir o que eu estou esperando, né? Outro tipo de consulta. Então, esse recurso de copiar o erro ou copiar o SQL e jogar no PGAdmin é bem interessante para descobrir por que a página não está se comportando da maneira que eu quero. Certo? Então, isso aqui eu vou apagar, né? Claro. Mas é um recurso bem legal aí. Parênteses na execução. Vale a pena usar. Vale a pena usar que facilita. Bom, então aqui estou recarregando a página. Acho que não salvei, né? Então está ali o listar. Então o listar não tem muito mistério. Listar com o filtro ali. Não tem muito mistério. O listar ele dá um select asterisco na tabela com a cláusula where que eu quiser. Então agora eu vou para o novo. É o arquivinho para o novo. Nosso padrão aqui é o nome da classe ADD, né? Então o novo também é bem tranquilo. O novo é só um formulário com as informações que eu quero inserir. Também vou aproveitar do categoria porque é igual. Mas o que seria essa tela? Simplesmente o form com os campos do formulário que deverão ser digitados. Nesse caso aqui, vai ser uma marca. Né? A marca só tem dois campos, um é serial. Então quando eu der um novo, vai cair aqui na telinha para me cadastrar a marca. Só tem o nome. Poderia ter vários campos, né? Aí depende da tabela. Esse aqui nem vou explicar porque é um formulário comum, HTML puro, né? É o form action com os campos, parari, parará. Então não tem muito o que explicar nessa tela. A outra tela, que eu também vou criar agora, eu estou dando sempre o new PHP Web Page, que é o marca add ok. Esse aqui, ele tem a gravação que eu vou explicar também. Então eu vou copiar aqui, vou mudar e vou explicando também. Também mudo muito pouco, mas aqui é o que? Os campos faço inclusão da classe, inicializo ela. O que faz o inserir? Vamos ver o que faz o inserir. É bem fácil. Ó. Insert into o nome da tabela, os campos, pode ser um ou vários, né? E os valores que vão entrar para eles. O que tem que ver aqui? Ó? Como o código é serial, ele não entra no insert. Mas poderia ter mais campos aqui. Nesse caso é só um. Nesse caso. Depende da tabela. Então, nesse caso aqui, é só um. Então, o BJ, vai ficar bonitinho aqui, eu vou chamar de marca. Ele primeiro dá o new, depois ele pega as informações do formulário, de todos os atributos, nesse caso é um só. Nota que se ficou com essa corzinha aqui, ó, laranjinha, você desconfia. Isso aqui significa que a variável só foi usada uma vez. Ou seja, ela não foi usada, só foi inicializada.
Só foi utilizado naquela linha ali dentro do código. Bom, aí o processo aqui é bem simples. A gente não está nem tratando do erro nesse ponto ainda, né? Então ele dá o new marca, atribui ao nome o que veio do post, chama o inserir e deu para a bola. Tá tudo certo. Aí o objeto marca nome, só para dizer qual foi cadastrado. Objeto marca nome. Então ele retorna lá o objeto marca. Então, já cadastra direto. É uma marca Sapolândia aqui. Pronto, cadastrou já. Então se eu quiser ver o resultado, entro lá na marca, tá lá a Sapolândia lá. Então essa é a inserção. A inserção também o processo é tranquilo. Tem que só cuidar os campos que eu estou mandando. Esse exemplo é um exemplo bem básico, com apenas um registro. Mas o que muda de 1 para 10 é só o comando SQL ali e quantos atributos eu vou ter. Mas a dificuldade, né, que eu tenho é praticamente a mesma. É ter a base do SQL ali que dá bem para fazer. Agora eu vou mostrar o excluir. Mostrar no próximo vídeo aí o excluir para não ficar muito grande. E aí, e aí eu continuo para que possa caber também no YouTube.